Olá para quem nos acompanha em mais uma imersão profunda. Para nossa análise aprofundada de hoje, nós vamos entrar num território que, bem honestamente, afeta absolutamente todo mundo. Uhum, com certeza. Seja no ambiente corporativo, na gestão de uma equipe complexa, ou até mesmo, sabe, nas dinâmicas mais básicas das relações humanas. Nós vamos falar sobre a moeda mais valiosa e, curiosamente, a mais invisível de qualquer projeto de sucesso. A famosa confiança. Exatamente, a confiança. Como nós a estabelecemos através da nossa comunicação diária, como a medimos e, o mais desafiador de tudo, o que acontece quando essa estrutura desmorona e a gente precisa, juntar os pedaços. É um tema absolutamente central. E o que torna a nossa discussão de hoje tão rica é a lente pela qual vamos observar isso, né? Nossas fontes vêm de um módulo muito específico focado no gerenciamento de stakeholders sensíveis. Uhum. Ou seja, aquelas partes interessadas de um projeto que exigem um tato muito maior da liderança. Estamos falando de grandes investidores, clientes hipercríticos ou até equipes de outras áreas que podem, impactar o andamento do trabalho. Total. O material explora fortemente a premissa de que o gerenciamento de projetos é, na sua essência, uma forma de storytelling, onde a comunicação não é apenas uma ferramenta tática, mas a própria base onde a confiança se apoia. Nossa, exato. E a nossa missão nessa imersão de hoje é ir muito além daqueles clichês corporativos de dinâmicas de grupo. Vamos entender o que realmente significa essa palavra no ambiente de trabalho e como transformá-la em algo palpável e estratégico. Porque falar é fácil, né? Pois é. É muito fácil dizer, nós precisamos confiar mais uns nos outros, mas como isso se traduz na segunda-feira de manhã? Com os prazos apertados e a pressão batendo no teto. Então, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Há um conceito originário de pesquisas da Universidade de Maryland que a nossa fonte traz, chamado de gap dizer-fazer, ou, traduzindo para o nosso dia a dia, a lacuna entre o que se diz e o que se faz. O que é fascinante aqui é como essa metáfora do gap dizer-fazer simplifica, de forma até brutal, algo que muitas vezes a cultura corporativa trata como um conceito místico, ou puramente emocional. Sim, fica uma coisa meio etérea. Exato. A premissa é assustadoramente simples. As pessoas dizem que vão fazer coisas, prometem que vão alcançar certos objetivos, garantem prazos. Mas será que a execução real acompanha essa promessa? Essa é a pergunta de $1 milhão. A confiança, sob essa ótica bem pragmática, é o tamanho dessa lacuna. Quanto maior a distância entre a palavra falada e a ação concreta, menor a confiança. Simples assim. E quando a gente pensa nas amizades do dia a dia, fica muito fácil visualizar isso, não é? Todo mundo provavelmente conhece alguém que fala muito, que promete mundos e fundos. que diz, não, deixa comigo, eu resolvo tudo. Nossa, sempre tem um. Sempre. Mas na hora em que a ação é realmente exigida, a entrega é mínima, ou simplesmente inexistente. A lacuna entre o que essa pessoa diz e o que ela faz é um verdadeiro abismo. É o famoso fala muito e faz pouco. Isso. Por outro lado, há aquelas relações em que a palavra dada é uma garantia absoluta. Se a pessoa confirmou que vai estar em um lugar ou que vai entregar um favor que a gente pediu, ela simplesmente vai. Não há espaço para dúvidas. A distância entre a palavra e a ação, nesse caso, é zero. E se nós conectarmos isso ao quadro geral da liderança e da gestão de projetos, a definição formal de confiança ganha um peso enorme. O material define confiança como a crença firme na confiabilidade, na verdade, na habilidade ou na força de alguém ou de algo. Mas, destilando isso para o pragmatismo puro da gestão, a confiança é, fundamentalmente, a capacidade de prever o comportamento de alguém. É quando a liderança olha para a equipe, ou a equipe olha para a liderança, e sabe, com profunda convicção, que os compromissos serão cumpridos. É quase como se fosse uma rede de segurança invisível. Perfeito. É a eliminação daquele elemento surpresa negativo no ambiente de trabalho. Ou seja, ser previsível nesse contexto profissional não é ser monótono ou sem graça, é ser seguro.
É a melhor qualidade que alguém pode ter para garantir o fluxo de um trabalho, né? E sabemos que a falta de previsibilidade, essa falta de confiança, é péssima para o clima organizacional. Sem dúvida. Mas, pensando pelo lado prático da gestão, existe uma forma de quantificar isso? Porque, muitas vezes, as lideranças só prestam atenção naquilo que afeta diretamente os cronogramas ou o orçamento. O custo da desconfiança é algo que pode ser, de fato, medido. Olha, essa é a grande virada de chave desta análise. E a resposta é um sonoro sim. O material traz um conceito brilhante de Stephen Covey, autor do livro The Speed of Trust, chamado de Imposto da Confiança, ou Trust Tax. Imposto da confiança. Que termo forte. Muito. Covey usa essa metáfora financeira para quantificar exatamente esse dreno invisível. Esse imposto é essencialmente o tempo, o esforço e a energia extras que são gastos única e exclusivamente porque não há confiança mútua entre as partes envolvidas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é um custo operacional gigantesco que não aparece em nenhuma planilha do setor financeiro, mas que sangra a produtividade de qualquer projeto. Exatamente. Para ilustrar esse imposto na prática, vamos imaginar um projeto com um cronograma de 3 meses. Numa equipe disfuncional, onde o gap dizer-fazer é imenso, um mês inteiro desse cronograma pode ser gasto apenas pagando esse pedágio oculto. Nossa, 1/3 do tempo. Como assim? Sim. Através da liderança revisando exaustivamente entregas que já deveriam estar prontas. Através de reuniões de alinhamento que são totalmente redundantes só para garantir que ninguém está escondendo informações. E claro, através daquela prática super comum de colocar todo mundo em cópia nos e-mails. Ah, o famoso e-mail com a empresa inteira em cópia. Pois é. Apenas para documentar decisões por puro medo de retaliação futura. É 1/3 do tempo e do orçamento indo diretamente para o ralo da vigilância. Isso gera um desgaste mental absurdo. A falta de confiança exaure todo mundo que está envolvido no processo. Em contrapartida, a fonte aponta que em equipes de alto desempenho, onde a confiança é sólida e a previsibilidade é alta, paga-se pouquíssimo imposto. Quase nada, na verdade. Dia que seria gasta com esse microgerenciamento e paranoia é totalmente liberada para focar na inovação, na velocidade de execução e na qualidade final do projeto. O contraste é brutal. E vale muito a pena para quem nos escuta refletir agora. Olhando para os próprios ambientes de trabalho, para as dinâmicas diárias das equipes. Quanto imposto de confiança está sendo pago silenciosamente todos os dias? Boa pergunta. Quantas horas da semana são perdidas apenas cobrindo as próprias costas, esperando por aprovações que nem seriam necessárias, ou vigiando o colega de trabalho porque a palavra deles não é garantia de execução? Identificar onde esse imposto está sendo cobrado é o primeiríssimo passo para estancar o sangramento. Essa reflexão muda o jogo. Mas isso levanta a grande questão. Se o imposto é tão alto e tão destrutivo, como a liderança zera essa conta? Como as pessoas fecham esse gap na prática? É o desafio real. Porque a teoria é linda, mas no dia a dia caótico, como a gente alinha palavras e ações? A nossa pesquisa não fica só no diagnóstico, ela mapeia atitudes muito claras para construir essa ponte. E a base de tudo, pelo que o material sugere, não tem nenhum glamour. É puramente trabalho árduo e repetição. Sim. E é crucial desmistificar a ideia de que a confiança surge por um decreto da diretoria, ou num retiro de fim de semana da empresa com dinâmicas divertidas. Não é um passe de mágica. Nem de longe. Construir confiança exige um esforço monumental e instâncias repetidas de comportamento confiável. A mente humana precisa de padrões para se sentir segura. As pessoas precisam ver provas consistentes antes de concluírem que uma liderança ou um colega é de fato digno de confiança. Faz todo sentido. Não basta cumprir a palavra uma vez ou bater uma única meta. É necessário criar um histórico inegável de que o que é dito é feito, repetidas vezes ao longo do tempo. É uma construção diária, né? Tijolo por tijolo. Mas isso me faz pensar numa coisa. Se a repetição de entregas bem-sucedidas constrói a confiança, o que acontece quando a liderança precisa dar uma notícia ruim? Ou quando o projeto enfrenta um obstáculo inescapável? Excelente ponto. A intuição nos diz que falhas ou notícias negativas quebram a confiança,
Mas a fonte sugere um caminho diferente com a ideia de honestidade e apoio, certo? Certo. Esse é um dos pontos mais maduros da nossa análise de hoje. A verdadeira confiança não significa apenas dizer o que a outra parte quer ouvir só para manter um clima agradável e superficial. Aquela positividade tóxica, né? Exato. O material aponta que dizer a verdade dura, a verdade nua e crua quando as coisas dão errado, é paradoxalmente uma das atitudes mais solidárias que se pode ter, e a que mais fortalece as relações ao longo prazo. Sério? Sim, quando liderança é transparente sobre um risco ou uma falha e oferece apoio real para contornar a situação, as pessoas reconhecem a intenção pura por trás da ação. Demonstra que o respeito pela equipe e pelo sucesso do projeto é maior do que o desejo de manter uma ilusão de perfeição. É preferível uma verdade desconfortável do que uma mentira educada que lá na frente vai abrir um gap gigantesco. Exatamente. Agora, falando em comunicação e honestidade, a pesquisa de Maryland aponta algo que soa quase como um paradoxo. A ideia de que uma das ferramentas mais poderosas para construir confiança através da comunicação é o silêncio. Como assim? Ficar quieto constrói pontes? Eu fiquei surpresa com essa. Parece totalmente contraintuitivo num mundo que valoriza quem fala mais alto na sala de reunião, não é? Sim, muito. Mas o argumento psicológico por trás disso é profundíssimo. A escuta ativa, o silêncio intencional, demonstram um nível altíssimo de respeito. Quando alguém na liderança dá um passo para trás, silencia e dá espaço para as outras pessoas falarem, se expressarem e serem genuinamente ouvidas até o fim, sem interrupções. O que é raro. Muito raro. Isso sinaliza a valorização imediata. Em ambientes corporativos saturados de pessoas tentando impor suas ideias a qualquer custo, ser um indivíduo que oferece silêncio e atenção total constrói uma conexão inestimável. Você não está apenas ouvindo as palavras, você está validando a perspectiva da outra pessoa. É a diferença entre esperar a sua vez de falar e realmente escutar o que o outro tem a dizer. Sensacional. E para que esse silêncio, essa honestidade e esse trabalho árduo tenham efeito, o material introduz a necessidade vital da consistência, que se alinha perfeitamente com o que falamos sobre previsibilidade lá no começo. Exatamente. A consistência é o antídoto contra o caos emocional no trabalho. Gostei dessa definição. E é verdade. Se uma equipe tem um gestor que num dia é extremamente compreensivo e no dia seguinte, mediante o mesmo tipo de problema, tem uma explosão de raiva, o imposto da confiança vai às alturas. A equipe passa a gastar energia tentando adivinhar o humor da liderança antes de tomar qualquer atitude. Vira um campo minado. Sim. A consistência na reação, na cobrança e no apoio elimina a ansiedade do ambiente. E de quem é a responsabilidade principal de editar essa consistência e fechar esse gap? A fonte é categórica ao afirmar que é preciso modelar o comportamento. A liderança precisa dar o primeiro passo. É o princípio da reciprocidade em ação. Não se pode exigir que a equipe seja confiável se a própria liderança não demonstra isso de forma super clara. É a velha máxima de que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Totalmente. O exemplo precisa vir de cima para estabelecer o padrão do que é aceitável. A cultura de uma equipe é o reflexo direto dos comportamentos tolerados e praticados por quem a lidera. Se quem lidera chega atrasado, entrega relatórios pela metade e esconde informações, esse será o padrão operacional de todos. Modelar o comportamento confiável é a infraestrutura da confiança. Perfeito. Agora nós chegamos ao ponto que mais me causou estranheza nesta lista de atitudes. O material cita uma frase famosíssima do ex-presidente americano Ronald Reagan. Confie, mas verifique. Ah, essa é genial. A ideia de que para construir confiança é preciso criar responsabilização, ou accountability. Mas espere um pouco. Se a liderança diz para a equipe, eu confio no trabalho de vocês, mas logo em seguida exige um relatório detalhado de verificação em cada etapa do processo, isso não passa a mensagem exata de que não há confiança? Eu adoro essa parte. Haha, eu tô vendo. Como isso não soa completamente hipócrita e microgerenciador na prática? É uma excelente provocação e é muito comum que essa abordagem seja mal interpretada. À primeira vista, parece mesmo uma contradição flagrante. Porém, a genialidade desse conceito de confiar mais verificar
E o que o material captura com uma precisão cirúrgica é que a responsabilização não anula a confiança. Na verdade, ela cria a estrutura arquitetônica que permite que a confiança exista e sobreviva ao longo do tempo. Nossa, calma. Haha. Como assim? Deixa eu explicar. Quando não há mecanismos de verificação, a confiança baseia-se puramente na fé cega pessoal. Certo. Se algo dá errado, a quebra de confiança vira um ataque pessoal. Mas, quando você estabelece mecanismos claros de accountability, como marcos de projeto definidos, revisões de qualidade transparentes e métricas compartilhadas, todos sabem exatamente pelo que serão responsabilizados. Fica às claras. Exato. A verificação passa a ser uma etapa do processo, não uma desconfiança do caráter de alguém. A liderança confia na capacidade do profissional de fazer o trabalho, mas verifica o processo para garantir o alinhamento geral do projeto. E isso retira a tensão do ar. É quase um alívio. É um alívio. A confiança não floresce quando ignoramos os resultados e esperamos pelo melhor. Ela floresce quando acompanhamos o progresso de forma estruturada, justa e totalmente transparente. Fazendo a verificação do processo e não da pessoa. O confie, mas verifique é, no fundo, garantir que o gap, dizer-fazer, está sendo monitorado para o bem de todos, evitando surpresas no final da linha. Precisamente. Tudo isso soa como um plano perfeito quando as coisas estão fluindo. Então, o que tudo isso significa na prática quando as coisas dão irremediavelmente errado? Porque elas dão errado. Dão. A fonte é muito realista quanto a isso. Ela assume que o gap vai se abrir, promessas serão quebradas, erros vão acontecer. Como se reconstrói uma ponte que acabou de desmoronar? E é aqui que se separa a gestão amadora da gestão madura. Quando o gap dizer-fazer se abre, o impacto é muito doloroso. E o material nos guia por um processo de 3 passos cruciais para essa reconstrução. Mas com um aviso prévio bem severo, reconstruir leva muito mais tempo do que a construção original. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para quem causou a quebra de confiança é gerenciar a si mesmo. A pesquisa diz que é preciso assumir a responsabilidade, mas não estamos falando apenas de enviar um e-mail genérico com um pedido de desculpas corporativo, certo? Longe disso. Gerenciar a si mesmo significa um processo de introspecção profundo antes de qualquer ação externa. Envolve entender a causa raiz que levou a essa falha. A pessoa prometeu mais do que podia entregar por pressão, houve negligência, faltou competência técnica na hora H? Tem que olhar para dentro. Sim, porque sem essa compreensão interna profunda, o risco de o erro se repetir é enorme. Além disso, é o momento de encontrar o remorso genuíno dentro de si. Um pedido de desculpas vazio feito apenas para cumprir tabela é imediatamente detectado pela outra parte e só aumenta o gap de confiança. Depois de olhar para o próprio espelho e entender o porquê da falha, vem o segundo passo. E talvez este seja o que causa mais frio na barriga, porque envolve exposição total. Ter a conversa difícil. A fonte é clara ao afirmar que a iniciativa dessa conversa tem que partir inevitavelmente de quem errou. É o momento de máxima vulnerabilidade. A pessoa que falhou precisa procurar quem foi prejudicado, confessar o erro de forma clara e explicar os motivos. E aqui é oferecer contexto, não desculpas esfarrapadas para se eximir da culpa. Importante diferença. Muito. Mas o pulo do gato deste segundo passo, a atitude mais transformadora que o material destaca, é fazer uma pergunta bem específica no final da conversa. Como podemos reconstruir essa confiança? Uau! Isso exige uma humildade gigantesca. É literalmente transferir para a pessoa que sofreu o impacto o poder de ditar os termos da reconciliação. É perguntar o que eu preciso fazer a partir de hoje para que você possa voltar a contar comigo no futuro. Exatamente isso. E a resposta a essa pergunta nos leva ao terceiro e último passo da reconstrução. Ação ao invés de palavras. Porque, convenhamos, no momento em que a confiança é quebrada, qualquer promessa verbal perde completamente o seu valor de mercado. Vira pó. Vira pó. Dizer "eu prometo que não vai acontecer de novo" não significa absolutamente nada para quem acabou de ser prejudicado. E como essa ação se traduz no dia a dia? Pense nisso através de uma analogia financeira bem simples. Se a confiança é uma conta bancária,
Uma falha grave é como um saque que zera todos os fundos de uma vez só. O saldo fica negativo. Certo. E o terceiro passo nos ensina que não é possível depositar 1 milhão de uma só vez em promessas para voltar ao azul. A reconstrução exige depósitos diários de pequenos centavos através de ações constantes. É voltar intensivamente àquelas atitudes que discutimos. Trabalhar duro, ser previsível, agir com extrema transparência, modelar o comportamento correto dia após dia, semana após semana. É o básico bem feito. Só o acúmulo irrefutável de novas ações consistentes conseguirá lentamente fechar o gap novamente. Que jornada intensa que essa imersão nos proporcionou. Para fazermos uma síntese rápida de tudo que destrinchamos hoje, o sucesso de qualquer interação profissional começa com a consciência do gap dizer-fazer. Prometeu, cumpra. A entrega precisa estar colada na palavra. Sem folga. Se essa lacuna se alargar, as equipes começam a pagar o altíssimo imposto da confiança, drenando tempo, orçamento e sanidade mental com microgerenciamento e paranoia. Para reduzir esse imposto a zero, precisamos depositar consistência diariamente. Trabalhar de forma previsível. Isso. Oferecer apoio através de verdades difíceis, ter a sabedoria de silenciar e escutar, liderar pelo exemplo inquestionável e adotar a responsabilização como uma ferramenta de clareza, não de punição. Exato. E se a ponte cair, é preciso ter a coragem de assumir o erro intimamente, encarar a conversa difícil de frente e voltar a depositar os centavos diários da previsibilidade através de muita ação. É um mapa comportamental completo para blindar e recuperar a saúde das relações corporativas. Sem dúvida. E é fundamental lembrarmos o porquê esse conhecimento é tão vital. Entender essas dinâmicas não é apenas uma soft skill bonita para colocar no currículo. É a verdadeira chave invisível para a eficiência. Isso dita o ritmo do trabalho, impacta diretamente o nível de exaustão de cada indivíduo ao final do dia e define se o ambiente de trabalho será um campo de batalha pesado e vigilante ou um espaço de alto desempenho onde a energia é focada no que realmente importa. É a base invisível de tudo. Totalmente. E, analisando todo esse cenário rigoroso que a fonte nos apresentou, se nós conectarmos isso ao quadro geral da imprevisibilidade do mundo real, isso levanta uma questão importante para a nossa audiência refletir mais tarde. Adoro quando você traz essas reflexões. Qual é a de hoje? Se a construção e a manutenção da confiança dependem tão fortemente da previsibilidade, da consistência absoluta e de fechar rigorosamente a lacuna entre o que dizemos hoje e o que faremos amanhã, certo. Como fica a confiança quando a liderança se depara com um cenário de crise completamente caótico? Como fica essa dinâmica quando se faz necessário realizar uma mudança de rota repentina, imprevisível e drástica no meio do caminho, quebrando promessas e cronogramas anteriores por pura necessidade de sobrevivência do projeto? Nossa. Como equilibrar a necessidade inegociável de ser consistente com a necessidade vital de ter uma adaptabilidade radical em tempos de extrema incerteza? Uau! Essa é uma reflexão monumental. Onde termina a quebra de confiança e começa a gestão de crise adaptável. É uma provocação que daria outra imersão inteira e que fica como um convite para que cada pessoa que nos escuta leve para os seus próprios desafios profissionais diários. O mundo real não acontece no vácuo e a confiança precisa ser forte o suficiente para sobreviver a esses terremotos de rota. Queremos agradecer imensamente a companhia de quem esteve conosco em mais esta análise aprofundada de hoje. Foi um mergulho enriquecedor em como as palavras que escolhemos e as ações que executamos constroem o chão que nós pisamos todos os dias, continuem fechando os gaps entre o dizer e o fazer, e até a próxima.